Três vilões assombram o mundo do empreendedorismo: maus hábitos, limitações impostas ou adquiridas e medo de se expor. Feliz dia do trabalho, feliz dia do empreendedor e seja bem-vindo a mais um Planejando para Desconstruir. Enquanto nós resistirmos à desconstrução do modelo atual do empreendedorismo, ou seja, desconsiderando o planejamento como base de tudo, manteremos a colheita de frutos somente no topo das árvores. A desconstrução é trabalhosa, mas a acessibilidade se torna incontestável. Além do Dia do Trabalho, o dia 1º de maio no Brasil possui uma memória um tanto quanto triste para a nossa história. Foi o dia em que nós perdemos um grande esportista, Ayrton Senna. O falecimento do Ayrton Senna, ocorrido em 1994, evidentemente foi uma grande fatalidade. Não há como contestar a capacidade dele como piloto. Não há como contestar que ele participava de um esporte que era decidido por frações de segundos. E hoje, durante o documentário que nós assistíamos, eu e minha esposa, ela me questionou a respeito de quem seria o grande adversário do Ayrton Senna. Eu arrisquei um palpite dizendo que o grande adversário do Ayrton Senna era ele mesmo. Durante uma entrevista, um repórter perguntou a ele: Ayrton, qual piloto você mais gostou de competir durante a sua carreira? E certamente naquele momento, à cabeça de todos vieram nomes como Prost, como Nigel Mansell, como Niki Lauda. Então Ayrton Senna, para responder essa pergunta, faz uma pausa e retorna, se não me engano, ao ano de 1970, 1972, quando ele teve a primeira competição no exterior de kart. E ele narra que o piloto que ele teve mais prazer de competir foi um piloto de kart. E ele se refere a esse piloto como um piloto genuíno. E ele se refere àquele tempo e àquela modalidade de esporte. Não existia politicagem, de onde não existia dinheiro. A prática do automobilismo na sua essência. Digamos como termos atuais, na sua raiz. E ele diz que a honestidade, o braço, a competência de dirigir fazia com que aquele piloto de kart marcasse a sua vida como o piloto que ele teve maior competitividade e que ele teve maior prazer de competir. Foi bastante surpreendente para mim a declaração do Senna, porque esperava-se que ele respondesse Prost, que ele respondesse Nigel Mansell, mas Ayrton Senna retorna ao tempo em que ele competia com a menor quantidade de recursos possíveis. E provavelmente ele retorna ao tempo onde ele praticava com maior prazer o automobilismo. Porque era onde ele demonstrava o seu talento e aonde ele possuía uma referência de talento tão grande quanto o dele. Ou seja, era uma referência de talento que o desafiava. E esse assunto veio muito a calhar com o tema que eu escolhi para hoje, para a gente poder compartilhar a respeito da questão: quais são as coisas que nos impedem de seguir em frente? Certamente, esses 3 tópicos que nós vamos levantar aqui nesse encontro, eles não nos impedem simplesmente de ser bons empreendedores. Possuem fatores influenciadores em nossa vida, no nosso cotidiano. O primeiro tópico que eu quero abordar nesse encontro chama-se maus hábitos, que eu vou resumir com uma única palavra, chamada vícios. Aos 30 anos de idade, eu resolvi que eu ia aprender a pilotar moto. E como tudo o que eu procuro fazer, eu fui buscar uma autoescola e então aprender a utilizar aquele meio de transporte. Cheguei lá na autoescola, fiz a minha inscrição direitinho e foi marcada então a minha primeira aula com o instrutor. Lembro-me perfeitamente do primeiro dia de instrução com ele. Ao chegar no ponto de encontro, ele falou assim: Alexandre, a moto tá ali, sobe na moto e me mostra o que você sabe fazer. Falei assim: eu não sei fazer nada, eu nunca andei de moto. Ele olhou para mim de forma espantada, ele olhou para mim de forma surpresa. Ele falou assim: cara, aos 30 anos de idade você nunca andou de moto? Eu falei: não, nunca andei de moto. Ele virou para mim e naquele momento ele disse uma frase que marcou a minha vida. Ele falou assim: excelente você não saber andar de moto, porque você vai passar na prova de primeira. Mas por que motivo você está dizendo isso? Ele falou: porque você não possui vícios. Eu continuei com uma cara olhando para ele, ele falou assim: tá bom, eu vou te explicar. Muitas pessoas chegam aqui e falam assim: ó, eu vim aqui para cumprir as aulas, para que eu possa então estar habilitado para poder fazer a prova, porque eu já sei andar de moto. E essas pessoas, na sua maioria, quando chegam na hora do exame, eles acabam sendo reprovados, porque eles trazem hábitos errados
que os avaliadores não perdoam e reprovam imediatamente pelos aqueles hábitos que eles trazem e que eles praticam desde que aprenderam da sua forma a andar de moto. E nós fizemos todas as aulas práticas, eu fiz todas as aulas teóricas, fiz todas as provas teóricas, fiz a prova prática e fui aprovado. Mas o que aquele instrutor não imagina que ele mudou na minha vida foi a minha forma de pensar em relação às coisas que eu tinha dentro de mim e que por muitas vezes me impediam de seguir em frente em caminhos que certamente teriam me levado a momentos melhores da minha vida. A questão de você entender quais são os teus vícios, quais são os teus maus hábitos e o quanto aquilo te prejudica a seguir no caminho, e é óbvio que isso se aplica na vida do empreendedor, por diversos motivos. Número 1, muitas pessoas começam o empreendimento por necessidade. Então, daquele local que ela trabalhava, ela vai trazer de lá os maus hábitos e os vícios. E o que é pior, maus hábitos e vícios, eles são muito mais fortes do que os bons hábitos que nós possuímos. Você conhece alguém, por exemplo, que diz assim, eu sou viciado em ser feliz? Os maus hábitos, eles fazem com que a gente não consiga seguir em frente, mudando principalmente a forma de enxergar o caminho. É necessário desconstruir os maus hábitos, é necessário desconstruir os vícios para que a gente consiga, então, olhar para o caminho de uma forma mais simples, de uma forma diferente. Porque quando nós estamos imersos nos maus hábitos e nos vícios, naquilo que é ruim, nós estamos única e exclusivamente imersos também no problema. Isso é uma relação que existe fortemente em relação à nossa vida cotidiana. E esse fato é dificílimo de ser separado da vida do empreendedor. Voltando à questão da pessoa que vai empreender pela necessidade, ou seja, ele era empregado e agora ele está desempregado e ele precisa gerar fonte de renda para sua família, para sua própria vida, se ele trouxer os maus hábitos de quando ele trabalhava para outra pessoa ou de quando ele trabalhava para alguma empresa, que ele pensava que não tinha problema nenhum tirar 50 cópias de alguma coisa, não tinha problema nenhum levar uma caneta para casa, não tinha problema nenhum ver uma torneira vazando e não avisar, não tinha problema nenhum não desligar a luz, não tinha problema nenhum desperdiçar alguma coisa, seja o que for. Se essa pessoa traz esses maus hábitos e esses vícios para dentro daquilo que é seu, você imagina a tragédia que vai ser. Então repare que a necessidade de desconstrução, ela começa nesse primeiro tópico. E isso é de verdade um vilão que afeta demais, que afeta grandemente os empreendimentos. A minha esposa foi a um mercadinho aqui perto da nossa casa. Ela voltou de lá transtornada porque ela ouviu uma das funcionárias do mercado dizendo que o pior é que o cliente quer ter razão. A partir do momento que eu olho para o cliente e eu vejo nele uma não necessidade de ter razão, eu entendo então que eu tenho um negócio a partir das minhas razões, a partir das minhas necessidades. Então o foco do cliente se perdeu totalmente. Então vejam, uma questão de um vício que é construído, ele está sendo transferido para o empreendimento. E isso talvez não seja visualizado como um dos problemas daquele negócio não ter um crescimento espontâneo, daquele negócio não ter um crescimento quando outros do mesmo segmento próximo a ele possuem. Os hábitos e vícios, eles estão contidos, infelizmente, em boa parte dos negócios. Outro fato da questão dos maus hábitos e vícios, de repente você vai chegar dentro de um estabelecimento e você vai ver o dono comprando de um fornecedor e dizendo para ele assim, não, cara, desconsidera a nota fiscal para a gente poder ter um preço mais baixo. O que você consegue fazer para mim? Me dá um jeitinho aí de fazer alguma coisa. Naquele momento que um cliente está ouvindo uma coisa dessas, ou ele compactua da mesma ideia de que dar jeitinhos é uma coisa aceitável, ou se ele não compactua com a ideia de fazer coisas erradas, ele vai começar a se distanciar daquele ambiente porque ele começa a pensar, a imaginar, a crer que além da questão de sonegar um imposto, pode existir diversas outras coisas erradas dentro daquele local. E que aquilo pode trazer em algum momento algo prejudicial para ele ou para a família dele. Então, vícios e maus hábitos, eles precisam ser visados, eles precisam ser desconstruídos, eles precisam ser expurgados. Imagina que você vai fechar um negócio com alguém que vai te prestar um serviço e aquela pessoa tem um linguajar extremamente negativo. Aquela pessoa só fala de coisas negativas, aquela pessoa só diz que tudo vai dar errado, que o país está horrível, que é isso, que é aquilo outro. Você imagina que aquela pessoa vai te entregar que tipo de serviço? Vai te entregar um serviço perfeito se aquela pessoa só pensa de forma negativa? Maus hábitos e vícios são coisas, sim, muito ruins. O segundo grande vilão do empreendedor é uma coisa chamada limitação.
O segundo grande vilão do empreendedorismo e do empreendedor chama-se limitação. Podem ser limitações impostas ou limitações adquiridas. Eu gostaria de chamar essas limitações para você de crenças limitantes. As crenças limitantes, elas existem na nossa vida mais do que a gente consiga observar. E nós somos, na maioria dos casos, objeto dessas crenças limitantes. Crenças limitantes estão ligadas a respeito da questão do que foi dito que você é ou do que você assumiu que é simplesmente por fatores que ocorreram na sua vida. Quando eu estava na faculdade, quando eu estava concluindo a faculdade, eu tive que apresentar um projeto de monografia para uma banca. E o orientador designado para mim, ele tinha mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou seja, ele era uma pessoa de muito conhecimento. Eu lembro perfeitamente das diversas vezes que eu levei o rascunho da minha monografia para ele ler e para analisarmos juntos o que estava sendo escrito. E diversas vezes também ele trouxe para mim como retorno a seguinte palavra: faça de novo, corrija, acerte, mude o texto, mude a forma de falar, pense assim, pense assado. E isso aconteceu muitas vezes. As revisões da monografia, elas eram registradas a partir de letra. E eu lembro quando eu cheguei na revisão M, que quando ele fez comentários negativos a respeito do que nós discutimos e daquilo que ele leu, ele notou no meu semblante um desagrado muito grande. E ele virou para mim e disse assim: você está chateado de eu estar te corrigindo novamente a monografia e pedindo para você melhorar e pedindo para você corrigir. Eu abaixei a cabeça durante alguns segundos, contive o ódio profundo que eu estava naquele momento e eu falei: sim, mestre, é difícil porque eu tenho que fazer toda a reescrita da minha monografia nas madrugadas, e no outro dia de manhã eu tenho que levantar, trabalhar, e depois à noite eu tenho que estar na faculdade de novo. Ou seja, o meu tempo é muito escasso, os meus finais de semana não existem mais. E ele virou para mim e usou a seguinte frase: se eu estou te pedindo para você corrigir, é porque eu tenho convicção de que você pode fazer melhor. E você não está acreditando em você mesmo. O dia que eu disser para você que tá bom, é porque eu sei que chegou a um ponto que realmente é o melhor que existe para ser feito. Mas enquanto não chegar ao melhor de você, eu vou dizer para você: corrija, melhore. Esse é mais um fato na minha vida que fez também eu amadurecer e mudar a minha forma de enxergar a vida profissional e, consequentemente, a vida pessoal. Eu até hoje agradeço profundamente a esse mestre que, quando participou da banca da avaliação da minha monografia, teve também o privilégio de ficar de pé para aplaudir junto com os professores que lá faziam parte daquela banca. Naquele momento, caiu em uma crença limitante terrível que me acompanhava desde a minha infância, que era: você nunca vai conseguir chegar aonde o seu irmão, aonde a sua irmã chegou. Você não vai conseguir ter sucesso que seus irmãos tiveram. Naquele momento, cravou-se o fim dessa crença limitante que impedia a minha vida de crescer mentalmente. Porque eu acreditava que eu estava fadado ao insucesso. Eu acreditava que aquilo que eu tinha conseguido já era o máximo que eu poderia. E com aquelas palavras, aquele mestre abriu a minha mente e a partir dali a minha vida só cresceu. Mas ela cresceu como: você ficou milionário? Não, eu não fiquei milionário. Mas a minha vida mudou na forma de enxergar e de acreditar em mim. Eu cresci muito como profissional e eu tenho muito orgulho de dizer isso. E também fez diferença na minha vida pessoal. E durante todo o tempo que eu estive num tablado, em sala de aula, ensinando, compartilhando conhecimento com alunos, eu não lembro de vez que eu não tenha repetido essa frase, que eu não tenha repetido essa história, essa experiência com os alunos. Ou até mesmo com o meu grupo de trabalho. Eu sempre compartilho essa história porque quebrar crenças limitantes faz toda a diferença na vida de uma pessoa que deseja empreender. Por que essa afirmação? Porque a primeira coisa que você ouve quando você vai empreender é assim: tem certeza que você vai abrir um negócio? Tem certeza que você vai investir o teu dinheiro nesse negócio? Tá assim de gente no mercado que abriu uma loja, que criou um negócio, que lançou um produto e que teve que desistir. O problema é que a crença
limitante, ela já se tornou uma crença generalista. Ou seja, gerar um negócio no Brasil já é visto como derrota desde o início. E isso faz com que muitos empreendedores sequer dêem o primeiro passo. E aqueles que dão o primeiro passo, eles vão com profundo medo, com a certeza de que vão falhar, de que vão errar, de que não vai dar certo. Isso só acontece, e realmente é fato, quando as pessoas vão empreender da forma errada. Elas vão empreender de forma despreparada. Ou seja, o que deveria ser dito para os empreendedores, para aquelas pessoas que desejam iniciar o seu negócio, é dizer assim: quer empreender? Vai fundamentar cientificamente o teu empreendimento. Vai conhecer o passo a passo do que fazer para que você possa chegar ao negócio. Aí alguém vai dizer assim: Alexandre, mas eu já tentei fazer isso e não encontrei. Não encontrou. Eu até acredito que você tenha dificuldade de encontrar. Mas isso não é sinal que as pessoas que deram certo nos seus negócios, que foi por acaso. Então as crenças limitantes, aquelas que são ditas para você que você nunca vai conseguir porque você é pobre, porque existem milhares de negócios iguais aos seus, porque você vai sofrer com os impostos no Brasil, porque se você necessitar de empregado você está morto, porque a corrupção vai comer o teu dinheiro, porque a inflação não vai dar certo, porque vai entrar um governo assim, vai entrar um governo assado. Essas crenças limitantes impedem as pessoas de seguir em frente. E elas existem. E se você parar aí agora para pensar, der um pause nesse vídeo durante 2 minutos e você pensar na quantidade de coisas negativas que você acredita, que já disseram para você, e que essas coisas fazem parte da tua vida e são de verdade degraus grandes e difíceis de serem transpostos para você poder dar o próximo passo, simplesmente se você tirar o crédito dessas coisas negativas, você vai conseguir andar. O que eu estou falando aqui agora não é uma palestrinha motivacional, não. Você pode entrar no Google nesse momento e colocar lá crenças limitantes e você vai encontrar estudos e mais estudos com fundamento científico comprovado de que elas existem e o tanto quanto elas fazem mal à sociedade. Por isso que você encontra muitas vezes pessoas pobres que dão resultado. Por quê? Porque a primeira coisa que as pessoas acreditam é que elas têm condições de conseguir. Como elas vão fazer? Isso é o que elas vão descobrir. Essa é a barreira que vai ser transposta. Mas não simplesmente você parar numa palavra, você parar num pensamento, você parar numa primeira dificuldade. A verdade é que transpor essas dificuldades é que vão fazer com que a sua confiança cresça. Existe uma outra história de um americano que é praticante de descida de corredeiras com caiaque. Esse cara, ele tem uma capacidade enorme de descer corredeiras e de ter sucesso nesse esporte. Por quê? Porque o que é mais importante no caiaque não é necessariamente o equilíbrio, mas o mais importante do caiaque é o cara ter a capacidade de virar de cabeça para baixo e ter condições de desvirar rapidamente. E essa pessoa diz que no momento que a sua confiança estava em alta, ao praticar a descida de uma corredeira, ele acabou virando. E por motivos completamente ignorados por ele naquele momento, ele teve muita dificuldade de conseguir virar o seu caiaque. E ele diz que, apesar de todo o conhecimento, ele passou momentos de medo que fizeram com que ele refletisse, mas em momento nenhum ele retornou à posição de que ele era um péssimo praticante de descida de corredeiras com caiaque. Ele voltou a praticar e depois disso ele passou a tomar outros cuidados, ou seja, ele corrigiu o rumo daquilo que ele se achava muito bom e que ele teve um problema, ele teve uma dificuldade. Mas isso não virou uma crença limitante para que ele deixasse de praticar o esporte. Outros diversos esportistas que tiveram derrotas, fraturas. Poxa, nós temos exemplo no nosso futebol, né, do Ronaldo Fenômeno. O cara teve uma ruptura de ligamentos no joelho e se recondicionou e voltou a jogar futebol e se tornou campeão numa Copa do Mundo. Então é necessário que se desconstrua a questão das crenças limitantes. Você é capaz sim de fazer, você tem condições de estruturar correto seu negócio, de estudar, de conhecer um método mais simplificado para fazer esse trabalho, você tem condições de mudar a sua vida, você tem condições de fazer com que esse negócio que não está bom hoje, que ele se torne diferente, que ele fique bom, você tem condições, você não é fadado à derrota, você não foi criado para isso, você não foi feito para isso, você está usando simplesmente os meios errados para executar. Agora, quando você pensa em crenças limitantes, cuidado, porque elas fazem sim com que as pessoas se afundem dentro da sua vida psicológica e não consigam voltar. E essa crença limitante,
ela é algo que ela existe principalmente dentro da vida do empreendedor. O quanto nós somos seres humanos, nós somos empreendedores, somos seres humanos. E nós temos os nossos medos, nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas dúvidas, nós temos as nossas dificuldades. Mas acima de tudo, nós temos a certeza de que é preciso sempre corrigir os aspectos errados e não desistir por achar que é impossível. Nós temos grandes exemplos de pessoas que mudaram o rumo dos seus negócios e chegaram ao sucesso. Não é da noite para o dia que a gente vai chegar e vai conseguir fazer com que algo se torne maravilhosamente rentável. Se nós olhássemos, por exemplo, para o caso dos cantores, quantas histórias de cantores nós conhecemos, de pessoas que dizem assim, eu cantei 10 anos na noite, eu cantei 15 anos na noite, e de repente ele consegue encontrar um caminho diferente, e se ele tivesse desistido? É exatamente essa crença limitante que não pode existir na vida do empreendedor. Mas também não adianta a gente querer fazer as coisas sem ter uma mudança, sem ter uma reestruturação, sem ter uma desconstrução do processo que hoje nos afeta. É fato. E isso precisa também de muita atenção. O terceiro vilão que afeta demais o empreendedor e, consequentemente, o empreendedorismo é o medo da exposição. Preciso voltar para o ano de 1987, 88, por aí. O ano que eu era estagiário. Naquela época, os projetos eram executados em grandes pranchetas de madeira. E eu fui trabalhar justamente numa engenharia de uma empresa fazendo projetos. Mas eu era um estagiário, eu era um garoto que ainda estava na escola técnica, cursando, e que foi colocado numa prancheta, apesar até de ter boas notas, bom desempenho nas aulas de desenho na escola, mas quando você chega numa empresa que você vai fazer um trabalho grande, você treme. Você percebe que o quanto você conhece é pouco em relação àquilo que você precisa conhecer. Eu recebi uma função de fazer um estudo a respeito de um problema que existia num compressor de ar. E com toda a dificuldade que eu tinha pela falta de conhecimento, eu procurei ajuda para poder continuar aquela atividade que me foi confiada. Eu fiz aquela atividade, descobri o problema, que através do desenho que eu havia feito e a diferença que eu havia encontrado naquele desenho, comprovava um cálculo matemático já feito pelo meu chefe, que era engenheiro. Aquilo que havia sido encontrado no cálculo precisava ser comprovado no desenho. E os dois casaram. Ou seja, nós tivemos o resultado perfeito e a comprovação de que aquele problema existia e que ele tinha que ser corrigido. E isso acabou até sendo festejado dentro da sessão. E eu lembro perfeitamente do momento em que o seu Davi Martins, que era o gerente do nosso setor, que ele sai da sala, aí pergunta, e aí pessoal, que confusão é essa? Que barulho é esse? Então o meu chefe, que era um engenheiro, ele fala assim, seu Davi, o Manta conseguiu, através do desenho, comprovar aquela folga que existia no compressor, que bate com os cálculos que nós havíamos feito. E ele virou para mim e falou assim, parabéns, é o seu primeiro trabalho de sucesso, não é? Eu falei assim, é assim. Aí ele falou assim, então eu vou te dar uma dica, aprenda a se expor mais, aprenda a se colocar mais em meio a desafios, aprenda, desculpe o termo que eu vou utilizar aqui agora, aprenda a colocar a bunda na janela. E eu tinha 17 anos de idade naquela época. E para um jovem, você ouvir uma palavra de entusiasmo como essa, ou seja, se exponha, para um jovem é muito fácil. E você se expõe. É óbvio que eu me expus de diversas formas erradas, que eu não consegui compreender corretamente qual era o intuito daquilo que o seu Davi havia me falado. Mas depois, quando vem a maturidade e você volta às histórias do passado e você começa a entender que a necessidade de se expor é a necessidade de você se colocar no lugar certo que você merece, para que as pessoas entendam que quem está falando ali é um especialista, quem está falando ali é uma pessoa que conhece do que está dizendo, ou até mesmo que quem está falando ali é uma pessoa que possui bagagem do passado e que quer compartilhar aquele conhecimento para tentar edificar ou consertar algo errado, isso é necessário que seja uma atitude minha, isso é necessário que seja uma atitude sua. Você precisa, eu preciso me posicionar enquanto profissional. Eu preciso acreditar naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, porque eu preciso me expor. E muitas vezes se expor é de fato se colocar em situações constrangedoras para nós mesmos. Eu sempre fui uma pessoa que tive acostumada com público, eu tive acostumado com palcos em apresentação de trabalhos, de círculos de controle de qualidade, na Companhia Siderúrgica de Tubarão. Eu já dei cursos, treinamentos para empresas, eu já dei curso, treinamento para pessoas dentro de institutos de tecnologia, eu já dei aula durante diversos anos para escolas, eu já dei aulas em igreja, eu já dei aulas em diversos lugares. Mas quando eu me coloquei de frente para uma câmera,
câmera, eu confesso que eu travei. E que eu tive muita dificuldade de começar a ter uma pequena melhora, que talvez, se você olhar o meu primeiro vídeo e olhar esse vídeo de hoje, você vai falar assim, nossa, melhorou muito. Para mim isso é pequenininho, porque é muito difícil se colocar à frente de uma câmera para você gravar uma coisa para diversas pessoas, para centenas de pessoas verem. E eu tenho hábito para falar para pessoas ao vivo. Ou seja, aonde eu não tenho condições de editar, não tenho nada. Mas eu não tinha ainda a capacidade de me autoafirmar e de colocar a minha capacidade de me expor. Porque a exposição tem vários aspectos. Exposição é igual uma árvore. Enquanto a árvore está lá sem fruto nenhum, o máximo que vai acontecer é ou reclamar das folhas que caem ou utilizar a sua sombra. Agora, quando a árvore começa a dar frutos e os seus frutos estão em ponto de colheita, o que as pessoas fazem? As pessoas começam a arranjar um meio de derrubar aqueles frutos. E quando se derruba frutos, você derruba folha boa, você derruba galho. Você prejudica aquele ser vivo que é a árvore. Mas qual é o teu objetivo? É tirar os frutos. Quando a gente se expõe, a gente tem que doar os frutos que são produzidos. E muitas vezes doar os frutos também traz muita dor junto com isso. Quais são as dores que você traz quando você começa a colher frutos? Exemplo, quando você vai gravar um vídeo, você precisa de silêncio. Se você precisa de silêncio e você não tem um ambiente propício, como é o meu caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar o horário onde exista silêncio. Aonde a minha família já esteja dormindo, aonde os meus vizinhos já estejam mais acomodados, talvez menos agitados, aonde a minha cachorra no quintal não esteja latindo, meus periquitos estejam quietos. Ou seja, eu preciso de um momento de silêncio. O que eu estou abnegando? Eu estou abnegando meu sono, meu descanso. Eu poderia nesse momento estar assistindo uma série do Netflix, mas não estou. Por quê? Porque eu preciso me expor. E eu preciso me expor para poder fazer com que os frutos cheguem até você. Então eu sei que a exposição ela tem um preço caro. Mas é um preço que vai gerar para mim um valor muito maior do que o financeiro. Então quando eu ouvi lá do seu Davi, aprenda a se expor, aprenda a colocar a sua bunda na janela, ele estava querendo dizer para mim o seguinte, aprenda a começar a colocar-se como profissional, aprenda a mostrar o seu valor. É a questão de colocar o ovo e cantar, cacarejar, mostrar que colocou o ovo. Todo mundo sabe quando uma galinha coloca um ovo, porque ela faz barulho, porque não é um ato fácil provavelmente para ela, não é uma situação confortável para ela. Mas ela colocou o ovo, então o ovo está lá. Então já que está posto o ovo, vamos fazer barulho. Vamos mostrar que nós temos condições de fazer as coisas. Vamos mostrar que nós temos valor. Vamos mostrar que nós sabemos o que fazemos. Por isso, para a gente poder concluir, eu volto lá no exemplo do Ayrton Senna, que a competição que ele tinha mais bacana, o piloto que ele gostava mais de competir, era aquele cara que competia no kart. Por quê? Porque era um cara que possuía valores como o dele, e era provavelmente aquela pessoa que ele queria ser, e que dava a ele a questão e a oportunidade do desafio. Então, o que eu quero dizer para você com esse exemplo é o seguinte, se você está viciado, se você está limitado, e se você está tímido, você dificilmente conseguirá sucesso. Se os teus exemplos, se as tuas figuras que te inspiram na vida, elas possuem características como essa, você precisa começar a modificar. Então eu preciso abandonar as pessoas com quem eu convivo há anos. Não. Mas você tem algum problema de conseguir pessoas novas para criar referência? Você tem dificuldade de mudar os teus hábitos? Você está com medo de mudar os teus hábitos? Você está com medo de vencer? Você está com medo de ter sucesso? Ou você prefere ficar preso aos maus hábitos, ou você prefere ter um caminho de sucesso. Ou você prefere manter-se limitado mentalmente pelas coisas ruins que um dia disseram que você é e que você acabou aceitando e somatizando sobre isso, ou você vai se libertar disso e você vai dizer, não, eu sou maior do que isso, eu tenho condições de ser melhor e eu tenho condições de ter sucesso. Ou você vai ficar tímido no seu canto e nunca vai mostrar para ninguém o que você faz, ou você vai aprender a expor aquilo que você faz, mostrando que é bom, que tem eficiência e tem aplicação na vida e no cotidiano das pessoas. É hora de começar a desconstruir efetivamente tudo aquilo que te faz mal. Então você tem que chegar e falar assim, maus hábitos? Adeus. Crenças limitantes? Adeus. Medo de exposição? Adeus.
Agora eu vou começar a modificar as minhas atitudes. Eu vou começar a me ver como uma pessoa melhor do que aquilo que um dia me disseram que eu aceitei que eu sou. E eu vou começar a apresentar resultados positivos a respeito daquilo que eu posso fazer. Lembre-se, tudo vai partir de você. Você é a pessoa mais importante. Você é a pessoa que vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Para você, começa agora esse momento. Uma outra frase que eu ouvi que eu nunca mais esqueci é a seguinte: bagaço de cana também pega fogo. Vamos aprender a desconstruir aquilo que impede de nós seguirmos em frente no nosso caminho de sucesso. Obrigado por mais esse encontro. Se inscreva no canal, acione o sininho para poder receber a notificação de novos vídeos às terças e às quintas-feiras. Deixe seu like. Deixem seu comentário, deixem sua observação, podem colocar que vocês divergem de algum ponto de vista, vamos discutir os assuntos sem problema nenhum e eu espero sinceramente vocês em breve no nosso próximo vídeo, aqui no nosso canal, nos ajudando e nos dando força a desconstruirmos os maus hábitos e a criarmos um empreendedorismo sadio, de futuro e de sucesso. Até breve.